Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anjos de Deus, vinde em nosso auxílio. Meu dileto e amado irmão e irmã que acolhe o programa Oração da Manhã, nesta terça-feira, 11 de agosto, memória de Santa Clara Virgem. É com alegria que iniciamos mais um dia na presença do Senhor, hoje na roça sofisticada. Tem até praia lá atrás, mas não é no mar, nem no Lago Serra da Mesa, mas é em São Domingos, paróquia da nossa diocese, onde estamos em visita, onde nasceu Dom José Silva Chaves. Um lugar bonito, que vale a pena vocês conhecerem. Agradeço aqui a Dona Cristina, que me emprestou aqui sua casa para a gente gravar o programa aqui com vocês hoje. É uma alegria celebrar Santa Clara de Assis, que é uma mulher de oração, de humildade, de total confiança na providência divina. Que o Senhor visite nossos lares, fortaleça nossas famílias e nos conceda a graça de um coração simples e disponível para fazer a vontade do Senhor. Como nós estamos usando o pensamento de Santo Afonso Maria de Ligório durante esse mês de agosto, então nós vamos dar sequência a esta bonita meditação com a presença de Santo Afonso aqui conosco. No livro Meditação para Todos os Dias do Ano, ele tem um pensamento que calha muito bem nesta terça-feira para nós. A alma humilde não confia em suas próprias forças. Reconhece sua pobreza diante de Deus e por isso recorre continuamente ao Senhor. Não procura ser exaltada pelos homens, porque encontra sua alegria em saber que Deus conhece o seu coração e jamais abandona quem nele coloca sua confiança. É um pensamento extraordinário que marcou profundamente também a vida de Santa Clara de Assis, que juntamente com São Francisco de Assis fundou a grande família franciscana. São Francisco, a Ordem dos Frades, e Santa Clara, a Ordem das Clarissas. Nós vivemos um momento da nossa história, no nosso mundo, em que muitos procuram aparecer, receber elogios, ocupar os primeiros lugares, sem perceber que podemos cair na mesma tentação, desejando sempre o reconhecimento dos outros. Todo mundo gosta de elogio, essa coisa, de ser reconhecido, mas a gente tem que ter a dose, né, gente? Nós não podemos viver disso. A gente precisa saber que o mais importante na nossa vida é o nosso interior, nossa vida espiritual, nossa comunhão profunda com Deus, essa consciência de que o mundo é esse terreno passageiro onde nós estamos, porque todos estamos a caminho do céu. Em uma outra uniformidade com a vontade de Deus, Santo Afonso escreve nesta obra, né? Uniformidade com a vontade de Deus. Quanto mais a alma se humilha diante de Deus, tanto mais Deus a enriquece com as suas graças. Porque o Senhor resiste aos soberbos, mas derrama seus dons sobre os humildes. Esta é uma verdade que nunca envelhece. Ela é sempre nova. Porque, meu prezado irmão e irmã, tenhamos claro, o orgulho fecha o coração do crente. A humildade, ao contrário, abre o coração à graça de Deus. Então pensemos nisso. O orgulho vem do demônio, é próprio de Satanás. Nós temos orgulho no coração porque nós herdamos essa marca do pecado original em nossas vidas. E o orgulho é esse desabo que entra na vida da pessoa que crê e vai dilatando o coração da pessoa para as coisas mundanas e estragadas deste mundo. Santa Clara compreendeu isso profundamente, porque ela é filha de uma família nobre e ela mesma renunciou às riquezas para seguir Cristo
pobre e crucificado, e aceitou que São Francisco cortasse as franjas bonitas dos seus cabelos dourados para que ela pudesse viver essa disponibilidade para com Cristo. Aqui está bonito nosso programa, até visita de cachorro nós estamos recebendo. Faz parte dos tempos em que nós estamos vivendo. Aqui é um sítio muito bonito, muito encantado pela graça de Deus, porque é uma família que reza, uma família que ajuda a igreja, uma família que se coloca sempre a serviço do Evangelho. Santa Clara não buscou fama e nem prestígio, mas revestiu a sua beleza humana com o hábito pobre das Clarissas e escondeu nele até a morte. Procurou apenas amar a Deus de todo o seu coração, como deve ser a minha postura e a sua, como deve ser as nossas vidas, amar a Deus para sempre. E justamente por isso se tornou uma das grandes santas da igreja. E nós sabemos da sua história, do seu amor à Eucaristia. Quando os saracenos quiseram invadir o mosteiro em Assis, ela saiu com a âmbula do Santíssimo na mão, com a vela e com o poder da Eucaristia, expulsou os sarracenos para que eles não fizessem mal às suas irmãs, às monjas que estavam ali. Quanta vitória nós obtemos com a força de Cristo em nós. Quantas vitórias. E a gente precisa rezar pela nossa igreja, pela nossa paróquia, pela nossa diocese. Vocês que são de outras dioceses, de outros países, brasileiros que estão em outros lugares, que acompanham o nosso programa, nós precisamos rezar pelo mundo todo, porque a situação não é fácil. A situação do nosso país não é fácil. Um país todo atolado na corrupção. Mas é corrupção grossa, não é pequena não. Por que que os homens são corruptos? Por causa da vaidade, por causa do orgulho, por causa da prepotência, do apego ao dinheiro, porque muita gente está servindo ao Deus Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza, o Deus dos bens materiais, e esquecendo as riquezas espirituais que devem governar o nosso coração. Toda pessoa, desde um rei ao mais simples político, ao mais simples cidadão desse mundo, deve ter Cristo como centro. Esta tem sido a grande pregação do Papa Leão Magno, que está governando a nossa igreja, Leão XIV, que tem convidado as pessoas, a igreja, a abrir o coração para a centralidade de Cristo. O mundo vai mal porque Cristo não é o centro. Por que temos guerras? O mundo poderia ser o jardim do Éden, criado no início, como foi a vontade de Deus. Mas se desencarrilhou por quê? Por causa do orgulho. Porque entrou o demônio no meio da jogada e Deus permite a liberdade em tudo, e o diabo fecundou com seu veneno, ou melhor, estragou com seu veneno o coração da humanidade. Guerras, pecados, misérias, violências, injustiças, corrupções, como nós estamos vendo, instituições podres como estão as nossas, tudo decorre do pecado original. E a grande preocupação, sempre partilho com vocês, é como esses homens e mulheres corruptos vão se apresentar diante de Deus. Vão levar suas riquezas roubadas? Como? Terão então aquela frase de Jesus muito dura sobre eles. Estes já tiveram nesse mundo as suas recompensas. Seus barcos caros, seus jatinhos para facilitar a corrupção, o envolvimento com o narcotráfico e tudo isso, né? Já tiveram a sua recompensa. Também nós somos convidados nesta manhã a viver essa humildade no cotidiano. Essa humildade aparece quando sabemos pedir perdão, quando
aceitamos uma correção sem revolta, quando servimos sem esperar aplausos e quando fazemos o bem, mesmo que ninguém perceba. Vamos pedir essa graça ao bom Deus nesta manhã e a intercessão de Santa Clara, para que nós sejamos homens e mulheres simples, desprendidos, inteiramente voltados para Deus, totalmente contentes com aquilo que a gente tem e não querendo aquilo que não é nosso. Todos que fazem sofrer o pobre, todos que roubam dos aposentados, que arrancam da saúde recursos para os seus benefícios, terão como grande sina um julgamento diante da face de Deus na hora da morte. Quem acha que isso não existe, continue fazendo. Você vai lembrar dessa palavra aqui na hora da sua morte, quando a sua alma sair desse corpo miserável que a terra há de absolver. Você terá o encontro misterioso, escatológico, com a face de Cristo, o justo juiz, onde não teremos juízes irresponsáveis que liberam todos, mas teremos o justo juiz. E você, que vive nesse mundo tão periclitante de pecado e de miséria, não terá coragem de pedir para ir ao céu. Você mesmo vai pedir para ir ao inferno. Que triste realidade. Portanto, você que está nas situações miseráveis, é bom que acerte as contas com Deus enquanto é tempo. Amém. O Santo Evangelho de hoje, Mateus 18, de 1 a 5, versículo 10, 12 a 14. Esse texto do Evangelho da liturgia de hoje começa com uma pergunta de Nosso Senhor aos seus discípulos. Quem é o maior no reino de Deus, no reino dos céus? Jesus fez a pergunta e deu a resposta concreta com uma atitude. Ele chama uma criança. Coloca a criança no meio dos discípulos e o próprio Jesus responde diante do silêncio daqueles homens com seus olhos estatalados sem saber o que era aquilo. Quem se fizer pequeno como uma criança será o maior no reino dos céus. E mais adiante o Senhor acrescenta: vosso Pai que está nos céus não quer que se perca nenhum destes pequeninos. Jesus, meu prezado ouvinte e internauta, nos mostra que diante do Pai Eterno, a verdadeira grandeza não está no poder nem na posição que ocupamos nesse mundo miserável no qual estamos, mas na humildade de quem confia inteiramente no Pai. As pessoas humildes faz com que os sinais do reino, os sinais dos céus continuam a transcorrer no meio da nossa sociedade. Essa palavra completa o ensinamento que ouvimos no início da parte de Santo Afonso. A alma humilde sabe que tudo recebe de Deus e justamente por isso vive em paz. Quanto mais nos aproximamos do Senhor ressuscitado, mais desaparece o desejo de aparecer e cresce em nós o quê? O desejo de servir. Vocês que estão entrando na política, vocês candidatos, todos os cargos agora de deputados, senadores, governadores, presidentes, todos que entram na política, se é católico, tem que seguir a doutrina social da igreja, que vai mostrar que a humildade está no servir. E nós temos muitos políticos bons, muitas autoridades boas no mundo da política, são sozinhas, mas temos, que realmente entende que o serviço da política é o amor. Até homens e mulheres que não têm necessidade disso, que entra para poder ajudar os pobres, não para roubar dos pobres, como nós estamos assistindo. Quanto mais nos aproximamos de Cristo,
mais o nosso coração deve inclinar-se ou dirigir-se para o bem social. Peçamos ao Senhor que nos dê nesta manhã de terça-feira, na presença dos santos anjos, um coração humilde, capaz de acolher sua graça e de testemunhar seu amor em nossa vida, assim seja. Convido a esse momento orante do nosso programa para alimentar o nosso dia com a expectativa do Cristo que está em nós, do Espírito Santo que nos move e do Pai que nos ama. Senhor Jesus, manso e humilde de coração, fazei que o nosso coração seja humilde e igual ao vosso. Livrai-nos do orgulho e da vaidade. Todos nós temos essa miséria, é preciso libertar-se disso. Ensinai-nos a servir com alegria, a reconhecer nossas limitações e a confiar sempre em vossa misericórdia. Pela intercessão de Santa Clara e de Santo Afonso Maria de Ligório, fortalecei nossas famílias, iluminai nossos jovens e concedei-nos a graça de caminhar todos os dias na humildade e na paz. Senhor da messe pastor do rebanho, despertai em nossa igreja santas vocações. Fortalecei nossos sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, acompanhai nossos seminaristas e concedei aos jovens coragem para responder generosamente ao vosso chamado. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Santo Afonso e Santa Clara, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado dia para você e os seus.